Paulina da Silva. Fui nascida e criada aqui na Rocha dos Soiros, no dia 30 de janeiro de 1944. Aqui vivi até os 18 anos e depois fui para o Barreiro. Trabalhei numa CUF, numa fábrica que se chama CUF, devem ter ouvido falar, 6 anos. E depois lá então emigrei para a França. Estive lá então uns anos, uns aninhos bons. E depois regressei à minha terra, porque gosto muito da minha terra. E além de gostar da minha terra, também fui por necessidade. Como acabei de dizer ainda agora, tinha cá a minha mãe sozinha e tive que vir ajudá-la naquilo que ela tinha mais falta. O meu avô não o conheci. Ele morreu no ano que eu nasci. Conheci a minha avó. Meu avô não. Isto é da parte da minha mãe. Porque da parte do meu pai conheci os dois, mas quer dizer, como não viviam juntos, para mim era como se eles não existissem. Porque eu fui criada sem pai. Agora, o meu avô da parte da minha mãe, claro, como ele morreu no ano que eu nasci, mas era uma pessoa, segundo, pessoa muito humilde, muito honesta, assim como a minha avó, a minha mãe, gente pobre, tinha de trabalhar como todos os outros, que isto antigamente, como está a ver, é muito diferente de hoje. Trabalhavam de sol a sol para conseguir ganhar alguma coisa para sobreviver. Já eu fui assim também. Eu saí da escola aos 10 anos para ir trabalhar. Para as mondas do trigo e do arroz, não sei se conhece isso, o arroz. Depois então daí fui crescendo como todas as outras pessoas, até aos 18 estive aqui. Como acabei de dizer, depois fui então para o Barreiro. Mas aqui levei uma vida muito dura, como muita gente. Talvez não queira dizer que seja mais que as outras pessoas, mas digamos igual. Aquilo que vocês estão a ver ali, aquele ser além, é o espragal. Chama-se o espragal. Eu ia trabalhar do outro lado do espragal. Ao nascer do sol, estava lá. Ao pôr do sol, estava lá. Quantas horas é que nós fazíamos por dia naquela altura? Ali para o lado da serra, do azinhal daquele lado, quase lá. Eu ia apanhar madronho. Sabem o que é madronho? É com o que se faz a aguardente. E a minha vida foi sempre assim. Depois em França foi diferente, o trabalho foi diferente, mas foi sempre uma vida muito trabalhosa. Trabalhei em fábricas, claro, não tinha capacidade para outra coisa. Trabalhei em fábricas, até vir para aqui. Conduzi um autocarro, 12 anos. É agradável, conduzir um autocarro é agradável. Para mim, até gostava mais de conduzir um autocarro que um próprio carro, baixo, como é que se diz, Berlim. Porque a gente sente-se mais forte, sei lá. A gente tem a impressão que domina tudo, domina os outros. Que enquanto a gente está com um carrinho ao lado, também é daquele, a impressão que ele vai cair em cima da gente. Então isso foi em França? Sim, foi em França. Em que cidade? Eu estava no... Quer dizer, a gente lá trata por departamento. Era o departamento 45, era Orleans. Eu entrei em França em 69. 69. Ai. Já... uns 18 anos que eu vim. E em que anos é que conduziu o autocarro? Foi antes de se vir embora? Sim, pois com certeza. Enquanto eu lá estava, quer dizer, trabalhava numa fábrica, foi uma fábrica de elevadores, que por acaso essa marca viajou aqui. E depois foi então, quer dizer, trabalhei em várias fábricas de elevadores, de confecção, de pés de móveis, e depois foi então o autocarro. Conduzia então crianças à escola. Era o bem trabalho, quer dizer, não era carro de linha, como a gente chama em França. Não era carro de linha, carro da carreira, como chamam aqui. Sim. Mas era um autocarro, tal e qual como este aqui, de 50 pessoas, 51 ou 2. Sim, não é comum, né? Uma mulher conduzir... Agora já se vê mais. Mas naquela altura lá, na minha zona, éramos só 2. Não era como diz a senhora, não era comum, efetivamente. Agora já se vê mais, mesmo aqui já se vê. A sua formação escolar, até que idade é que... Eu só fiz a 4ª classe. Onde? A 4ª classe já a fiz no Barreiro, para entrar nessa fábrica, que chamava-se a CUF, porque eu saí da escola com a 3ª classe, para ir trabalhar, claro, como acabei de dizer ainda agora. E depois, para entrar nessa fábrica, tinha que ter a 4ª classe, que era o maior que se usava aqui naquela altura, era a 4ª classe. E a 3ª classe, onde é que fez? Fiz aqui em Alto. Tenho boas recordações da professora, a Dona Julieta, nunca me esqueço dela, que era muito boa professora. E eu, na época de me gabar, que é a única coisa que é me gabar. Fui sempre muito boa aluna. Era inteligente na escola. Hoje não sou já, mas na escola era muito inteligente.
E a professora pedia à minha mãe para eu continuar a escola. Mas, claro, a minha mãe, claro, como não tinha grandes possibilidades para eu poder continuar a escola, havia livros, havia isto, havia aquilo. Havia uma senhora nos Seixos, a Dona Irmina, que disse à minha mãe, desculpe, fala a expressão de... Oh, moça, deixa a moça ir para a escola. Eu empresto os livros da minha neta, que andava a estudar em Lisboa, que é para a moça continuar a escola, se a moça é tão inteligente, deixa ir para a escola. Ai, mas eu não posso, eu tenho que me ajudar, porque era a minha mãe sozinha, claro. Tenho que me ajudar e não posso. E foi assim que a escola... Mas tenho muito boas recordações da escola, da professora, que era muito boa professora. Tinha muito boas colegas. Nunca me dei mal com ninguém, até hoje. Nunca tive discussões com ninguém. Nunca fui... Quer dizer, eu acho que nunca fui má pessoa. As outras pessoas podem achar que eu sou má pessoa, não sei, mas nunca tive assim problemas com ninguém, colegas de trabalho, nunca tive escola também. Nas salas, uma sala para as meninas, uma sala para os meninos? Sim. Nessa altura havia essa divisão. A divisão, quer dizer, era a escola mesmo, não era a divisão na mesma escola. Era uma escola para os rapazes e outra para raparigas. Eram pegadas uma à outra. Mas uma era para os rapazes e outra era para raparigas. Mas era de manhã até... à tarde, sei lá, não tenho a mínima ideia das horas. Agora isso, francamente, não sou capaz de dizer. Até aos 10 anos. Comecei aos 7, terminei aos 10. E depois começou a trabalhar. E depois comecei a trabalhar ao lado da minha mãe, aí, com um sacho. Sabem o que é o sacho? Este é um bocadinho pesado, podia ser um bocadinho mais leve. Mas andava um dia inteiro, desde de manhã, do nascer do sol, até o pôr do sol, porque nessa altura não havia 8 horas. Com o sachinho assim, a cavar as ervinhas entre o trigo, e assim dobrada. E foi este o meu trabalho, o meu primeiro trabalho, aos 10 anos. Portanto, mondar. Chamava-se mondar, exatamente. Isto era no trigo. E depois era o arroz, que o arroz era diferente, o arroz era à mão. Era dentro da água, não sei se vocês conhecem isso, não, ainda existe, acho eu que ainda existe. O Alentejo, né? E o trigo também. E o trigo também. No Alentejo. Portanto, foi desde muito cedo que começou a ir trabalhar para fora. Aos 10 anos comecei a trabalhar para fora e a partir de lá foi até que me reformei. Os primeiros anos ia com a minha mãe. Depois comecei a ser assim um bocadinho mais crescidinha. A minha mãe, como tinha a minha avó também para se ocupar, ela ocupava-se da minha avó e eu ia com as vizinhas, íamos todas, 13, 14 anos, comecei a ir sozinha. Sozinha quer dizer, com a vizinhança, porque aqui chamava-se um rancho. Um rancho, não sei bem, mas podia ser 30, 40, 50 pessoas, e havia então uma pessoa que chamava o capataz, que se ocupava do pessoal todo. E então ele é que tinha responsabilidades por a gente, ele é que se ocupava de tudo. A gente era só para trabalhar, mais nada. E como é que eram recrutadas? Como é, vinha alguém? Vinha essa pessoa que se chama o capataz, é que vinha à casa à procura, quem quisesse ir. Pessoas. E depois, uma vez que ele tivesse a conta certa lá para o... Eu chamava-lhe o rancho, fazer o rancho. Ficava ali naquela conta, não sei quantas era, isso não sou capaz de dizer, porque nunca fiz atenção a essas coisas, já era miúda. Íamos então de comboio, íamos embarcar a Messinos. Mas a vida antigamente era muito engraçada ao mesmo tempo. Depois, quando a gente vê isso, acha graça. Naquelas carroças conhece o que é uma carroça de besta? Punham os baús, as malas ali em cima e a gente lá em cima daquilo e lá ia a gente para Messinos para apanhar o comboio. E depois íamos então de comboio até ao destino. Quer dizer, havia uma casa especial, mas todo mundo dormia lá dentro. Cada um tinha a sua cama, claro que cada um tinha um espaço entre as camas, mas toda a gente dormia dentro, chamava um armazém, vá. Porque a vida antigamente era muito difícil. Para a gente, naquela altura, como não conhecíamos outra coisa, era tudo normal. Éramos felizes, cantávamos, ríamos, dançávamos, fazíamos 30 por uma linha, como se costuma dizer, e como não conhecíamos outra coisa, eu digo, era feliz, além de não ter nada a ver com a vida de hoje. E as pessoas que tiveram a vida antiga, que dizem ao contrário, é porque são vaidosas. Porque se a gente não conhecia outra coisa, como é que a gente podia dizer que era melhor assim ou melhor de outra maneira? A gente só conheceu aquilo, sentimos-se bem com aquilo que tínhamos, éramos todos unidos, éramos todos amigos, que hoje não são. Hoje não são. E naquela altura éramos. E foi assim, como é que íamos à escola alta, a pé também daqui, porque não havia transportes, não havia caminhos antigamente, não havia luz, não havia nada dessas coisas. A gente tinha que viver com aquilo que tinha.
Quantos quilómetros é que são daqui a Alte? Acho que é à volta de 5. É um pequeno monte, está aqui eram 7 moradores, me parece. Havia aqui 16, pelo menos 16 crianças haviam aqui. Mas não todas da mesma idade, não é certo? Nem iam todas à escola à mesma altura, mas houve sempre 5, 6 miúdos para andarem juntos, sempre. Nunca ir uma pessoa sozinha. Como acabei de dizer, depois eu não conhecia outra coisa, quanto mais eu trabalhava, mais eu queria trabalhar, que era para ver se conseguia alguma coisa, porque a gente era a força de trabalhar, que ainda hoje é igual, a força de trabalhar, que se consegue alguma coisa. Não aconteceu isso a mim, porque nunca consegui nada na vida. Mas a gente tinha entusiasmo. Hoje era aqui, amanhã queríamos ir para o outro lado, para ver se conseguíamos melhorar um pouco a situação. Mas acho que a situação só melhorou um bocadinho depois da Europa. Pronto. Mas a partir daí é que as coisas começaram a melhorar, porque até aí não vejo nada diferente. Era tudo igual. Quer dizer, os salários eram muito baixinhos, muito pequeninos. Eu, quando trabalhei na CUF, ganhava um bom salário, chamavam eles um bom salário, de 1000 e parece que era de 1200 ou 1300 escudos. O que é isso hoje? Pouco mais de 85. Entravas na União Europeia. Foi em 95? Sim. Eu queria, quer dizer, tinha a impressão que era 25, mas eu não sei porquê, estava no... Mas nessa altura a senhora não estava cá. Não estava em França. Mas as coisas aqui começaram a mudar a partir daí. Porque nós, quer dizer, tínhamos uma grande diferença de lá para aqui. Havia uns 50 anos em atrás, aqui, ou menos. Mas agora não. Agora já não vejo essa diferença. Pelo contrário. Agora tenho a impressão que isto aqui está a desenvolver mesmo mais do que a França. Foi trabalhar para o Barreiro, na CUF. E quanto tempo é que ficou a trabalhar na CUF? No Barreiro fiquei 6 anos. Numa fábrica, quer dizer, é a CUF Sanders, se vocês estão a ouvir falar, é uma das grandes fábricas do Barreiro. Dali sai um pouco de tudo. É tecelagem, é óleos, é linhagem, é sabão, é um pouco de tudo, sai daquela fábrica. E eu achava que era um trabalho bom, mas de cá está a tal coisa, as ilusões, às vezes. Foi na altura que toda a gente queria ir para a França, toda a gente fugia para a França, aonde calhou a mim também. Todos queriam melhorar a vida. Para mim não foi bem esse o caso. Eu tenho a impressão que se tivesse ficado aqui em Portugal, na CUF, talvez tivesse ficado melhor. Nunca consegui nada. A senhora foi em 1969 para a França. Fui trabalhar numa fábrica de louças. Nessa altura, quer dizer, havia quem fosse, também foi o meu caso, assalto quer dizer, sem papéis, clandestinas. Ou porque tinham lá a família, ou porque iam à sorte. Mas eu fui com um contrato. E então cheguei lá, já tinha trabalho. Já fui então para uma fábrica de louça. A partir daí, depois corri umas poucas. Fui para uma de confecção, fui para uma de pés de móveis. E fui para essa dos elevadores, foi aí que eu tive mais tempo. Até vir para cá. Era a festa de setembro. Feira, festa, era tudo ao mesmo tempo. Agora isso já não existe. Já não. Quer dizer, a gente trabalhávamos todo o ano. Para não me esquecer, que quem trabalhava no campo, como eu e todas as outras, não era só as mondas fora, eram as alfarrobas, o figo, a amêndoa, a azeitona, o medronho, ceifar, tudo isso eram os trabalhos que nós fazíamos, trabalhos todos duros, todos eles eram duros. E depois, quando vinha então o fim do ano, não era o fim do ano, que é setembro, a festa de setembro, era uma coisa que a gente tinha, uma satisfação tão grande. Uma vez estava a trabalhar em Quarteira, na Quinta de Quarteira, e viemos a pé da Quinta de Quarteira para vir à festa de Alte, nessa altura. Que idade é que podia ter? Sei lá, uns 15, 16 anos. Havia manejo, havia, quer dizer, o carrossel, havia o Poço da Morte, como a gente chamava, o Poço da Morte. Havia coisas que a gente gostava de ver. Os fogos à noite, íamos ver os fogos. Coisas que a gente gostava de ver, e então naquele dia era o dia mais feliz que a gente tinha durante o ano. Além disso, também ia à missa. Aos domingos, os domingos era para ir à missa. Hoje já não vou. Porquê? Não sei. Não dá para sair. E naquela altura, quer dizer, umas com as outras, a gente influenciava-se umas com as outras para ir à missa, à feira, a mercados, essas coisas assim. Tinham animais ou não?
Quer dizer, no tempo do meu avô, ele tinha vacas, tinha burros, tinha essa lida toda, porque o ofício dele era cravoeiro. Não sei se sabia o que é um cravoeiro. É que fazia o carvão, e nessa altura era com o azinho. O azinho, as azinheiras, claro. E levava então o dia dele, coitado, com a minha avó, aquelas serras assim muito grandes, cada um pegava no seu lado para serrar. E a cravoeira depois, quer dizer, punham aqui, faziam um monte de lenha e por baixo, por dentro, depois davam fogo e tapavam com terra por cima. Tapavam com terra para aquilo ir ardendo debaixo da terra. É como os fornos de cal, não sei se sabem o que isso é também. E então, quando aquilo ardesse, ficava aquele carvão que a gente compra hoje aí nos sacos, quando vai a fazer. É a mesma coisa, é o mesmo carvão, só que agora não sei quem é que faz isso, é fábricas, o que é que fazem isso, que no outro tempo era manual. E então era o trabalho do meu avô. Ele, coitadinho, teve a pouca sorte, também morreu novo. E quando ele morreu, tudo o que era animais, tudo o que era ferramentas, tudo o que era hortas, foi o meu tio Chico, que era um senhor que também já morreu. É que ficou com essas coisas todas. As mulheres da parte da minha mãe e a minha avó ficaram sem... Quer dizer, não dava para elas, porque era muito longe a horta e elas já não tinham assim vida para isso, vida, sei lá, coragem. Tinham horta, viviam dessa horta, mas a horta era longe, como eu acabei de dizer agora, era na Quinta do Freixo. E tinham então um bocadinho de rendimento, era pouco, eles eram pobres, tinham um bocadinho de rendimento, mas era pouco. Mas era para consumo próprio? Era para consumo, não dava para vender, era para consumo próprio e não chegava. Tinha um bocadinho de alfarroba, um bocadinho de ameno, figos. Este terreno que eu tenho aqui era todo em figueiras, agora não sei nenhuma que é coisas todas. E matavam porco, tinham... Sim, no tempo dos meus avós. Eu, no meu tempo, só me lembro de... Penso que foi duas vezes que a minha mãe fez isso. Ela depois deixou-se disso também, disse que... Não sei lá porquê. Não dava, não sei. E tinham água? Esse era outro caso. Esse, íamos ali, chamava-se ainda a Fonte da Bufa. Que é ali embaixo, aquilo deve ser, não chega a 1 quilómetro, deve ser uns, sei lá, 500 metros. Mas é uma grande subida. Quem tinha besta, punha então os cantos em cima da besta, para ir à água, para fornecer para a casa, para os animais, para tudo. Dali saía para tudo. Quem não tinha besta, punha a cabeça, uma quarta à cabeça, eu punha uma à cabeça e punha outra aqui o quadrilho. E era daí que a gente vivia, a nossa água era daí que a gente vivia, não havia maneira alguma de ter água para poder viver sem trabalhar desta maneira assim. Depois, mais tarde, começámos então a pensar em fazer chama a gente um depósito. Outros já era terra quentinha, assim mais coisas. Começaram mais cedo a fazer terras que é no chão para conservar a água da chuva. Agora, ou que não tinham ideia, ou que não tinham dinheiro, não sei de onde é que isso partiu, isso foi mais tarde, começaram então a fazer depósitos. Digamos que aqui na Rocha fui a primeira. E depois vieram outros a seguir. Parece que não, aquilo ajuda muito, porque a água da chuva era toda perdida e assim a gente recuperava e ajudava muito. Porque já viu que é essa ladeira aí a subir com uma ou duas, depende, ou um balde na mão, depende de uma pessoa à cabeça. E aquela cortinha d'água, ou seja, um cântaro, praticamente tinha que dar por o dia inteiro. Ora, era para dar água às galinhas, era para lavar a louça, era para fazer o comer, era para lavar, digamos, a ponta do nariz, só me lembro. Ora, era muito diferente da vida de hoje. Além da gente hoje não ter água, mas estamos à espera, para graças a Deus, água corrente, mas temos outra maneira de viver. Temos estes depósitos que enchemos de água quando chove, temos água canalizada, quase que ninguém nota que nem a água da vila. E depois a Câmara também nos ajudou com um furo, que tem estado a ajudar bastante a esse respeito, e agora estamos à espera da água da rede, não é da rede que chama. A Rocha dos Sonhos para mim é tudo, sempre foi. Fui aqui nascida e criada, gosto muito de estar aqui, é um sítio calmo, é muito só, mas é muito calmo, é ausível, é bonito e para mim tem todas as vantagens. Não trocava isto por lado nenhum. Eu não trocava isto por lado nenhum, é verdade. Tenho pouco acesso, tanto faz com os correios, como com as lojas, às vezes é mais, as lojas, depende das lojas que seja.
Mas até à data as coisas têm estado a funcionar mais ou menos. Só que isto moderniza tanto que eu e outros mais da minha idade vai chegar a uma altura que não somos capazes de nada. Não se sabe trabalhar com a internet, não sabemos trabalhar com essas coisas. Eles estão a exigir já muitas coisas para a internet. Pagamentos, inscrições, coisas, enfim, que para mim e outras como eu, não dá. A gente tem que ser o pessoal, frente a frente. Não é por uma coisa dessas que a gente vai lá. Eu não tenho vergonha de dizer porque não nasci nesse tempo. Agora, a malta de hoje nascem logo com isto nas mãos, começam a trabalhar, sabem tudo. E daqui para a frente, não sei como. Bem, também a gente está quase tudo aí da balada, não é? Não, Alto não é isolado. Alto tem muito convívio, tem muito turista, tem muita gente durante todo o verão, então, cada vez mais. Há muito estrangeiro. Alto é muito vivido, é muito convivido. Alto pouco conhece da aldeia. Eu vou lá só quando tem mesmo falta. Sei que mudou muito porque aquilo era diferente também, era como em todo o lado. Agora está muito mais em tudo, porque também não havia luz, não havia água também. Também não havia água em Alto. Também andava um senhor de porta em porta a distribuir água, com um carrinho de mão, e lá ia distribuir a água. Também não havia. Portanto, as coisas estão muito mudadas também, não é aquilo que era. Mas há muitas coisas que não estou ao corrente, claro. Se comparar a sua vida com a da sua mãe, por exemplo, o que é que mudou? Acha que vive melhor? Sim, no sentido sim. Não é que eu viva bem, não é que seja coisa, mas visto aquilo que ela passou atrás de mim, porque ela ainda passou mais do que eu, claro, todos os mais antigos, certo que penaram mais. Eu hoje mesmo, em função do meu tempo, continuo a ser pobre, mas digo que sou rica, em função daquilo que passei, daquilo que vivi. Bom, digamos, hoje tenho comer para pôr na mesa a horas e a tempos. Naquela altura, eu não me lembro de passar assim fome, mas não era tão franco, não era tão cheio, não era tão recheado como agora. Era o comer antigo, era diferente, as coisas eram diferentes. Embora que a gente se considerasse felizes, como acabei de dizer agora, não conhecíamos outra coisa. Por isso eu digo que vivo um bocadinho melhor que aquilo que a minha mãe viveu. Agora, os últimos tempos, ela já estava também com uma vida diferente. As coisas foram evoluindo, foram mudando, e toda a gente, claro, evoluiu um bocadinho mais. E ela já estava com uma vida um bocadinho diferente, porque antigamente não havia reformas, não havia nada. E agora, há uns anos para cá, já há reformas, porque a pessoa trabalhava uma vida inteira, chegava à altura da reforma, não tinha nada, não tinha um tostão. E agora já todos têm a sua reformazinha. E desde que isso aconteceu, as pessoas sentem-se mais seguras, sentem-se já com... diferentes, claro, já têm um dinheirinho, que antigamente quem é que tinha dinheiro? Por exemplo, aqui em Alto, ou quem diz em Alto diz noutros lados, só havia uma pessoa com carro aqui em Alto, no meio tempo de juventude. O Madeira. Era o meu patrão. Era o meu patrão Madeira, o João Dias. Era o único que tinha carro em Alto aqui há 60 anos atrás, digamos. Eu tenho 79. Depois mais que isso. Era o único que tinha um carro. Hoje, que não tem 3, tem 4. Não. Nunca tive rádio, nunca tive televisão. Eu só tive televisão minha quando fui para a França. E não sou só eu que digo isto. Agora que as pessoas não queiram manifestar, não se queiram dizer. Mas isso pouco importa. Eu só conheci televisão minha quando fui para a França. E era preto e branco ainda nessa altura. Aqui, e aqui, quer dizer, quem é que tinha aqui televisão? Tinha que ter uma bateria, não era para as televisões aqui. Acho que era assim a bateria. Não havia luz, não havia essas coisas. Mas enfim, pouco a pouco temos chegado aonde muita gente já tinha chegado antes de nós. Antigamente era assim. As pessoas viviam daquilo que semeavam. Praticamente quase tudo, assim, sobretudo no campo. As pessoas viviam daquilo que semeavam. Quer dizer, era favas, era ervilha, era batata, era feijão, era milho, era essas coisas assim.
E enquanto, aquilo era por temporadas. Enquanto era a temporada da fava, era a fava todos os dias. Enquanto era a temporada do feijão, era feijão todos os dias. E as papas não se fala. Isso era mesmo todos os dias. Papas quer dizer, é o tal xerém, é do milho. Em princípio vem do milho. E o milho, nessa altura, éramos nós que fazíamos a farinha. Chamava-se então masmozes. Era duas rodas uma em cima da outra. E então andavam com aquelas duas rodas à volta e aquilo tinha um buraco no meio e punham lá o milho. E aquilo ia desfazendo, fazia a farinha. E aí é que se fazia então as papas. Chama a gente as papas, porque há pessoas que não chamam papas. Chamam? Mas dizem só xerém, é o xerém. Xerém é quando é a farinha. A farinha é que a gente chama xerém. Sim. Mas isto costuma ser cada terra com seu uso e cada roca com seu fuso. Nem Então, todas as pessoas falam igual no mesmo país. Toda a gente tinha uma batatinha, ervilhas, favas, e como eu digo, enquanto era aquela temporada de fava, era sempre fava. Enquanto era sempre. A carne matava o seu porquinho também. Mas o porquinho dava para o ano inteiro, tinha que dar. Aquilo punha-nos numa salgadeira, numa caixa em madeira, e depois de matarem o porco, claro, deixavam arrefecer a carne, depois cortavam-na conforme eles viam que convinha, para fazer as chouriças, e aquela que era para guardar, era então posta numa caixa e com o sal, para salgar bem salgada, para ela não se perder, e dali depois ia ao condutor, um pedacinho para a fava, um pedacinho para aqui, outro pedacinho para ali, tinha que dar para o ano inteiro. Que agora vão ao talho, vão ao beijo que matem porco, é muito diferente. Agora tem a carne todo o ano, com fartura, queira e lhe apeteça. Antigamente não. Peixe era mais frequente. Eu lembro-me que na minha casa era mais peixe do que carne. Ainda hoje. Eu gosto mais de peixe do que carne. Havia então os ovinhos, havia então as galinhas. Era a vida... Que hoje também há. Também tenho galinhas, também tenho ovinhos. E como é que o peixe chegava aqui? Era um senhor, a idade... Vinha com duas canastras, um pau, assim comprido, e duas canastras, uma numa ponta e outra na outra, e o pau aqui o ombro. Corria essas serras todas e vinha aqui era o mais perto que ele tinha. Aqui os soitos, não? E essas serras todas, levava aí um dia inteiro e com esse calor aí. A maior parte que as pessoas compravam naquela altura era o carapau e era a sardinha. E diziam que a sardinha que fazia mal nessa altura, agora é o melhor que a gente pode comer. Mas era o mais que se comprava, que era o mais barato. Na altura era isso. Bogas, também se comprava. Cavalas. Era o peixe do pobre. Uhum. Que hoje, claro, a gente lá iria à peixaria e via toda a qualidade de peixe, qual o melhor. Mas eu, para mim, o melhor é sempre a sardinha. Gosto muito de sardinha. Sardinha dourada é o meu peixe. Quando foi o 25 de Abril, a senhora estava em França. Uhum. O que eu mais me lembro do 25 de Abril, além de me lembrar pouco, mas sim, sei que se foi falado, foi uma coisa que ficou na memória, o 25 de Abril. A data é que finalmente não ficou muito na memória. Mas foi ainda mais por causa da canção que o Zeca Afonso fez. Gostei tanto dessa canção que ficou na memória e por acaso até aprendi. É a Grândola Vila Morena. Mas a senhora estava em França... E ouviu nas notícias? Sim. Andava nas notícias e mesmo depois as pessoas falavam uns para os outros, mas via-se também lá. E o que é que a senhora sentiu? Sei lá. Eu para mim até parece que não estava cá, parece que não fez assim nada de nada. Sim. Mas sei que foi muito falado. A questão da falta de liberdade que havia... Tinha percepção disso ou não? Isso lembro-me bem, porque falavam que era na altura da PIDE. Sim. Pois, que não podiam ver, por exemplo, 3 pessoas a falar, assim que vissem 3 pessoas a falar, apanhavam-nas logo, ou prendiam-nas, ou castigavam-nas. Houve muita coisa mal feita nessa altura por causa dessa coisa. Eu nunca passei por essas coisas, mas ouvi falar muito a esse respeito. Que haveria aqui em Alte aqui não sei, não sei. Eu era nova nessa altura, talvez não fazesse muita atenção a certas coisas. Uhum. Mas que foi falado, foi porque falava muito, era na PID. Isso é que eu me lembro, o nome da PID, que o Salazar era muito mal. Isso também me lembro. Mas depois, como fui-me embora daqui, quer dizer, a coisa começou a esquecer mais para mim. Eu não fazia assim tanta importância. E acha que foi importante para o país o 25 de Abril? Eu acho que sim, porque deu muita liberdade. Que não tinham liberdade, andavam todos debaixo do domínio do Salazar
E essa aqui também. E assim com o 25 de Abril, deu mais liberdade, deu mais poder. Para mim acho que foi bom. Isto eu, o meu ver, não sei.